hoje a gente tem um tema que tem uma carga de complexidade maior. Currículo. Currículo sempre foi um assunto um pouco penoso para os educadores, né? O professor ele passa muito tempo encarando o currículo como uma lista de conteúdos. Mas se você estudar o assunto, você vai ver que é mais complicado. Então, é isso que a gente vai destrinchar agora, né? As concepções de currículo. O que é currículo? Como é que isso aparece no nosso dia a dia de trabalho? E eu já lhe adianto que é algo fundamental para desenvolver um bom trabalho e fundamental para passar no concurso, que é uma coisa que a todos interessa. E a gente vai em frente agora falar de concepção de currículo. É uma ideia muito básica, né? Importante demais para a gente fazer uma prova de concurso e para a gente estudar, se dedicar a compreender a educação brasileira. Então, vamos pensar o que é um currículo. O currículo é o que se ensina na escola. O currículo é tudo aquilo que a gente faz lá na escola. Então, olha que interessante, né? O currículo, ele determina o caminho do aluno. Por isso é que eu marco lá no currículo que eu vou ensinar, sei lá, o uso da crase, o uso da vírgula, qualquer outro conteúdo faz parte do currículo. Todos os conteúdos são parte do currículo. E eu estou reforçando bem essa ideia de parte, porque eu já disse que currículo não é uma lista de conteúdos. A ideia, né, de currículo é que ele nos dê tudo o que se faz dentro da escola durante um ano, uma série, um bimestre, para que o aluno aprenda. Então, o currículo é a forma como a gente organiza o conteúdo e como ele é desenvolvido na escola. É por isso que a gente sabe que não tem como falar de currículo separado do processo de ensino-aprendizagem. Porque o objetivo do currículo, da organização curricular, é fazer com que o aluno aprenda. Então, o objetivo é que o aluno aprenda. Para o aluno aprender, a gente precisa ter um currículo muito claro para todo mundo que está lá dentro da escola. A gente vai continuar aqui um pouco aprofundando isso. Você aprendeu lá na faculdade que currículo é o conjunto das matérias que você tem que ensinar. E aí venho eu agora dizendo que a coisa não é tão simples assim. Porque além das matérias, o currículo ele tem que dizer como é que as matérias vão ser trabalhadas dentro daquele período, daquela série, daquele ano, daquele bimestre, como você organizou isso. Currículo escolar são todas as experiências que o aluno vive dentro da escola, experiências que se voltam para a aprendizagem dele. Aí você fala, ué, mas então não é a lista de conteúdo, não é a forma como eu ensino. Sim, é tudo isso. Mas as outras experiências da escola, que experiências que eu estou falando? Estou falando da merenda, da fila, da excursão, da feira de ciências, da ida à biblioteca, da leitura num espaço diferenciado. Tudo isso é currículo. E você vai se lembrar agora do tempo que você estava na faculdade e o seu professor lá enfatizou, como eu enfatizo até hoje, quando estou dando aula lá, de maneira muito contundente, isso aqui, que são a forma como o currículo se manifesta. O que é isso, né? O currículo ele se manifesta assim. Primeiro tem aquele papel que você fez, que você participou, que está escrito. Isso é currículo formal. Formal. É um papel que você fez lá na escola, dizendo o que você vai fazer, com que conteúdo, com que tipo de atividade, que você vai trabalhar, que metodologia você vai desenvolver. É o currículo formal. Você sabe que o currículo real
ele pode não ter tanto a ver com aquele que você entregou para sua coordenadora. Porque o currículo real é aquele que de verdade é trabalhado na sala de aula. Vamos supor que você faça algo do tipo mandar o aluno copiar a página do livro. Se você faz isso, você não vai escrever isso naquele papel que você entregou na secretaria da escola através da coordenadora. Por quê? Porque você sabe que não é legal. Porque mandar um aluno copiar uma página de um livro tem como objetivo ele ficar quieto. Não é um belo objetivo para a gente escrever. A gente faz isso? A gente faz muitas coisas. Estar na sala de aula nos leva a uma série de atividades que talvez a gente não queira escrever no papel, que a gente entrega como currículo formal. E tem um outro currículo que também falaram para você lá na faculdade, que é um currículo chamado oculto. Esse currículo oculto é aquele que eu não falo para ninguém, mas eu faço. Às vezes eu não falo nem para mim mesma. É muito comum nas escolas a gente encontrar um colega que se diz democrático, dialógico, admira o Paulo Freire. Mas, sabe, a maneira como ele trabalha é absolutamente autoritária. Você trabalha na sala do lado, você vê. Você escuta os gritos, você escuta as ordens. Então, esse professor autoritário e que diz que é democrático é um profissional que está ensinando uma coisa para o aluno dele. Por exemplo, como é que fala? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Talvez ele esteja ensinando isso para o aluno dele e nem ele percebe. Entende o que eu estou falando? Talvez até para ele isso esteja oculto. Você sabe, a professora que passa na frente da fila da merenda, a gente só tem 10 minutinhos, né, para ir ao banheiro, comer alguma coisa, cumprimentar os amigos. O tempo é muito curto, o intervalo de um professor. Ele dura o mesmo tempo que o intervalo do aluno. Tá, e daí? E daí que, às vezes, algum professor acha que ele pode e deve passar na frente do aluno na fila da merenda e recolher o seu lanche para comer na sala dos professores. Isso também é currículo. Você fala, é. Porque quando eu passo na frente dos meus alunos, eu estou ensinando algo muito claro para ele. Eu sou a professora. Eu passo na frente. Eu mando, eu decido. Ficar na fila é para vocês, não é para mim. Ensinar isso, você fala, mas a minha intenção não era essa. Não importa a sua intenção, importa o que de fato acontece na prática. Porque você ensina. Quer ver outra coisa que eu estou vendo muito nas escolas? Aluno não pode celular, e a Pro pode. É bem interessante, né? Vejo professoras, às vezes, que saem da sala para atender uma ligação no corredor. Vejo professoras levando bronca por causa disso. Mas o que eu quero chamar a atenção não é isso. O que eu quero chamar a atenção é que é a mesma professora que não admite que o aluno olhe ou toque no celular na aula dela. Então, o currículo oculto está muito firme aí. Ela pode, o aluno não pode. E o que importa aqui é que isso está sendo ensinado para o aluno. Então, faz parte do currículo. É uma experiência que ele vive dentro da escola. Então, faz parte do currículo.
Ah, ninguém vai escrever isso. Lógico que não, gente. Esse currículo é oculto. É como eu disse, eu canso de ver professores autoritários se dizendo democráticos. Então, está oculto, talvez até para ele. Você já lembrou, né? Que isso aí você estudou lá na faculdade. Vamos lembrar outra coisa que você também estudou na faculdade, que tem 3 teorias de currículo. 3 teorias de currículo. A tradicional, que todos conhecemos muito bem, uma teoria crítica e uma teoria pós-crítica, e eu vou desenvolver cada uma daqui a pouco. Então, para fazer uma prova de concurso de professor, você tem que ter clareza que o currículo se manifesta de 3 maneiras. O formal, que é aquele papel que você entrega, baseado na BNCC, no que a tua prefeitura deu como diretriz, é tudo certinho. O real, que é o que de fato acontece na sua sala de aula. E o oculto, que é o que também acontece, mas às vezes a gente nem percebe. Você também tem que saber que são 3 teorias de currículo. E que o currículo, ele pode ser concebido como uma coisa fechada. Vou te dar um exemplo bem claro agora, né? Antes da LDB, o currículo era fechado. Havia um documento da época do regime militar no Brasil, quem for assim na minha idade, né? Já ouviu falar dele mais vezes. É o Verdão, um papel que tinha um volume que tinha uma capa verde, por isso chamado de Verdão. Lá estavam todos os conteúdos que o aluno tinha que aprender no ensino fundamental. Todos. A cada ano estava lá a lista de conteúdo em todas as matérias. Isso é um currículo fechado, é um currículo rígido. Um currículo fechado, ele se pretende neutro. Então, eu vou ensinar o descobrimento do Brasil, eu vou ensinar as capitanias hereditárias, eu vou ensinar a proclamação, a independência, a proclamação da República. Eu faço essa lista de conteúdos de história como se isso fosse algo neutro, que todo mundo tem que aprender. Além disso, também, a gente tem que pensar no currículo como uma coisa que pode ser silenciado, ser uma coleção de informações. Ele pode ser integrado dentro de uma escola, dentro de uma rede. Ele pode ser um currículo turístico. O que é um currículo turístico? É um currículo que a pessoa vai ver tudo por cima, né? Como um turista, sem grandes aprofundamentos. Um currículo pode ser percebido com clareza pelo aluno, pela mãe do aluno, pela comunidade escolar. E um currículo pode ser vivido na experiência do dia a dia de alunos e professores. Vamos nos aprofundar em todas essas coisas, porque vai ficando mais complicado, e eu sei. Primeiro, vamos falar das teorias do currículo. O que mais existe até hoje na educação brasileira é o ensino tradicional. Aquele que o professor sabe, expõe o que sabe, para que o aluno aprenda. Uma teoria tradicional, ela vai ser tradicional em tudo. No ensino é tradicional, na aprendizagem, avaliação, provas, exames, na metodologia, aula expositiva, acima de tudo, na didática, o aluno tem que repetir. Eu ensinei as tabuadas, então ele vai ter que repetir as tabuadas. Na organização dos conteúdos, eu vou seguir uma ordem. Eu acho que a teoria tradicional todo mundo tem clareza, até porque eu creio que todo mundo já trabalhou com esse modelo. A teoria tradicional, ela acredita ser eficiente, porque se eu me proponho a te ensinar a tabuada do 2, eu te ensino a tabuada do 2.
é eficiente, é objetivo, mas caiu em desuso. Caiu em desuso à medida em que os pensadores da educação, a partir de há muito tempo, gente, nos últimos 30 anos, passam a discutir. E eu gosto mais de pensar que, vivendo no Brasil, todos nós sabemos que aqui no Brasil a gente tem uma escola que produz pessoas, falar sem que a gente se chateie com isso, com essa verdade, e muito menos se ofenda. Eu quero dizer que a escola pública brasileira é ruim. Ah, é ruim por quê? Por N motivos. Mas a escola brasileira, a escola pública em especial, com a teoria tradicional, ela tem produzido pessoas que não leem, que não gostam de escrever, que escrevem mal, que vão muito mal na matemática elementar. É uma escola que não atende à necessidade da população brasileira. As pessoas passam pela escola, ficam ali muitos e muitos anos, e quando vão para a vida em sociedade, elas demonstram ter aprendido pouquíssimo. Todo dia, né, a gente escuta essa conversa. Ah, o aluno está no, sei lá, no 6º ano, não sabe escrever. O aluno vai para o 7º ano, não sabe fazer divisão. O aluno sai do fundamental e não sabe, não sabe. Isso vai se repetindo o tempo todo. Tá? Então, por conta disso, começou uma crítica de educadores, de pensadores, de pedagogos sobre as teorias tradicionais. A escola pública, ela vai se expandir aqui no Brasil a partir da década de 70. O que aconteceu? O Brasil começou a se industrializar. Então, até ali, o Brasil era um país muito mais rural. As pessoas trabalhavam na roça, e para trabalhar na roça, você não precisa de muito conhecimento escolar. Para viver na cidade, no meio urbano e trabalhar na fábrica, é preciso ter mais conhecimentos escolares. Então, a escola pública, ela nasce para atender esse desenvolvimento do capitalismo. E ela é uma escola para atender as pessoas pobres. Você fala, não, é rico também? Não, o rico, ele sai da escola pública quando os pobres entram em massa na escola pública. Na escola pública, ela já foi muito boa no Brasil. Quando que a escola pública era muito boa? Quando ela atendia uma elite. Acho que vocês já ouviram falar que até para entrar no 5º ano, do 4º para o 5º ano, havia uma prova. Sabe? Tipo um vestibulinho. Por quê? Porque nem todo mundo passava nessa prova. E aí você conseguia manter a qualidade do ensino, selecionando o aluno na entrada. Você deve estar pensando aí, assim é fácil. Claro, gente. Por isso é que quem suspira que a escola era boa antigamente, precisa estudar mais. A escola seria ótima em qualquer momento se eu pudesse escolher e selecionar os alunos. Ocorre que a escola pública, ela democratiza o acesso à educação. O pobre entra na escola, e hoje, felizmente, ele entra e fica na escola, e a escola não se adaptou a este público. A escola não se adaptou? Eu diria que as teorias tradicionais não dão conta disso. E aí, eu estava falando, né, os pensadores, eles começam a produzir obras que dizem coisas do tipo, a escola pública, ela reproduz a sociedade. Olha que coisa interessante, eu sempre dei aula em escola pública. É assustador o número de alunos, inclusive os melhores, que não quer fazer vestibular, que não quer fazer Enem, que não acredita na sua capacidade. Aonde que ele aprendeu isso? Na escola.
porque ele ficou na escola anos e anos, e lá no final do percurso, ele chegou à conclusão que o ensino é fraco, que ele é fraco e que ir para uma universidade pública, prestar um Enem, não é para ele. Quem ensinou isso para ele? A escola. Porque na escola, o tempo todo, as pessoas estão falando isso para ele. Que a escola particular é melhor, as pessoas estão falando que o nível ali é muito baixo, nível de ensino. Aí ele passa um ano sem professor de literatura, depois ele passa 8 meses sem professor de química. Tudo isso é currículo. Ele está aprendendo. Então, os críticos, né, das teorias tradicionais começaram a apresentar essas ideias, que a escola, do jeito que ela era organizada na teoria tradicional, ela era útil para reproduzir a sociedade. Filho do operário, operário. Filho sei lá, do vendedor, virava vendedor. Quem ia virar doutor? O filho do doutor, que não estava na escola pública. Então, essa relação da sociedade, essa relação perversa da sociedade, ela está o tempo todo permeando o currículo tradicional. E a teoria crítica vai jogar isso na cara da sociedade, que é preciso criar um currículo adequado para quem está dentro da escola, para romper com essa reprodução, para romper com essa escola que, através de um currículo oculto, coloca cada uma das crianças, dos adolescentes, no mesmo lugar em que a sua família estava. É preciso criar um currículo para emancipar, para que as pessoas acreditem que elas possam sair dessa situação, que elas saibam resistir e exigir uma escola mais adequada. Então, metade do século passado, eu gosto muito de situar isso pensando num Paulo Freire, porque é o surgimento do Paulo Freire. Né? Aqui, no caso do Brasil, a gente vai ter, deixa eu ver se eu coloco pelo menos o PF aqui, para você lembrar. Paulo Freire, no Brasil, ele é muito importante, porque ele vai começar a falar. Veja, por exemplo, a questão da cartilha, que a escola tradicional tanto prezava e preza. Ele começa a questionar. E eu lembro que, quando eu aprendi isso, fez muito sentido para mim, porque eu sou nordestina. E na minha cartilha tinha uva. Vovô viu a uva, na hora de aprender as coisas da letra V. Na minha terra não tinha uva. Eu nunca vi uva. Na Bahia não tinha uva. Agora tem, né? Mas não tinha. E era engraçado, porque eu achava uma palavra tão bonitinha, pequenininha. Eu sempre fui boa aluna, sabia escrever, né? Escrevia uva, mas não sabia o que era uma uva. E a professora não me explicou. Talvez ela achasse óbvio, né? E eu carreguei por muito tempo isso. Por que eu estou contando isso para você? Para você entender como um currículo inadequado prejudica o aprendizado. Coloquei aqui Paulo Freire, né, esse PF aqui, como o ideólogo de uma teoria crítica de currículo importante. Não é só ele, tá? São muitos. Mas ele passa a fazer uma crítica muito grande de todas as teorias tradicionais e dizer que é preciso criar um currículo adequado para o público que está na escola. Quem é que está na escola? Filhos de pobre. Dependendo de onde você trabalha, filhos de operários. Né? É importante você pensar. Currículo, ele não é uma coisa neutra, que eu tenho um currículo que serve para qualquer um. Não. Eu não tenho um currículo que serve para qualquer um. Eu posso adequar o currículo. Não era isso que o Paulo Freire fazia? Ele alfabetizava pedreiros no canteiro de obra a partir da palavra tijolo.
Diferente da minha uva, todo mundo que estava lá sabia o que era tijolo. Ele alfabetizava donas de casa com a palavra panela, que fazia todo sentido para aquelas mulheres. Então, é isso que é criar um currículo adequado a quem está ali na tua frente. A ideia, então, de uma teoria crítica é uma ideia fortemente política de criar uma escola adequada para a classe trabalhadora. Não é possível acreditar que o mesmo currículo que atenda a classe dominante possa atender também os trabalhadores. Aí chegamos mais perto de nós. O que é chegar mais perto de nós? Vamos pensar em ideias mais recentes. Se a gente começar aqui a discutir uma coisa bem banal, vamos lá, feminismo. Estamos aqui, meia dúzia de mulheres, vamos falar de feminismo. À medida que esse assunto se aprofundar, a gente vai chegar a uma conclusão bem interessante e bem pós-moderna. O feminismo, para uma mulher como eu, que conseguiu se escolarizar, fazer uma carreira, eu me acho feminista. Agora, uma mulher negra que vive numa comunidade, que não tem um diploma, que precisa trabalhar em serviços muito humildes para sustentar os seus vários filhos, o feminismo dela não é exatamente como o meu. O feminismo da minha aluna, que entra na faculdade de pedagogia com 17 anos, também não é exatamente como o meu. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que existem feminismos. Há 50 anos atrás, a gente usava essa palavra no singular. Porque hoje, uma questão que está colocada na sociedade é uma questão da identidade. Se você é homem, é mulher, é trans, é professora ou é advogada, cada uma dessas palavras vai te identificando. Quando a gente se preocupa com identidade, imediatamente a gente se liga naquilo que é a diferença. Se uma mulher que hoje tem 60, 70 anos, lutou muito para que a neta dela hoje tenha uma vida sexual absolutamente livre, que ela não teve, mas ela lutou. Isso aí é uma diferença entre elas. Eu gosto muito quando converso com as minhas alunas jovens, né, que elas vêm lá de shortinho para aula, perguntar se ela sabe por que ela pode entrar de shortinho na faculdade. Porque ela não sabe. Ela não sabe quantas mulheres foram barradas por causa da roupa, ou assediadas, sem poder chamar a polícia. Então, a história mostra que todo mundo que vive numa sociedade tem muitas diferenças. Então, a ideia de inclusão, por exemplo, não é incluir quem não tem uma perna, quem não enxerga, quem é autista. É incluir todo mundo, porque todo mundo é diferente. Você fala, e o que isso tem a ver com o currículo? O currículo tem que contemplar isso. Não é mais a ideia política da teoria crítica de que deveria existir uma educação para a classe trabalhadora entender o mundo de maneira crítica para resistir à opressão da classe dominante. A ideia já não é mais só tão simples assim. A ideia hoje é que cada um, homem, mulher, negro, indígena, deficiente,
Todo mundo tem que ter o seu espaço no currículo. Entende que antes a coisa estava resumida assim, ó, em classe dominante, os patrões, e classe dominada, os trabalhadores. Hoje, não dá conta de nada essa análise. Hoje, as identidades são várias. Quantas pessoas não se sentem muito mais próximas do patrão, em termos de ideologia, do que da classe trabalhadora? Então, tudo isso que eu estou falando, estou falando de cultura, né? Do multiculturalismo. Hoje a gente tem a necessidade social de dar a cada um o seu lugar. Tá, não importa se você é judia, se você é, sei lá, muçulmana, umbandista, católica, protestante, negra, índia, pobre, rica, professora ou diarista. Nada disso importa. Porque qualquer lugar que você esteja, você tem que ter no currículo escolar a sua parte. Você tem que estar visível. Entende isso? A escola hoje ela é cobrada para dar espaço na organização curricular para tudo isso. Olha a lista de coisas que tem aí. Gênero, raça, etnia, sexualidade. É interessante nesse tipo de ideia. Eu acho que eu já contei para vocês, né, que eu trabalhava no passado numa escola onde havia uma professora concursada que era trans e ela conseguiu, na justiça, o nome social dela, ela conseguiu todos os direitos que ela tem. Gente, acho que vocês imaginam, né? A dificuldade da escola absorver uma professora trans. E o quanto ela teve que lutar para ser aceita. O que é que eu estou falando? Eu estou dizendo que isso é a professora. Imagina o aluno. Tudo isso tem que estar contemplado num currículo hoje. Se a gente pensar, então não é mais uma questão de classe trabalhadora contra classe dominante. Não. Hoje a gente tem que pensar num currículo muito mais abrangente. Reforçando a ideia, currículo real é o que a gente faz lá na escola todo dia. Todo dia que a gente, com ou sem consciência. Isso é o currículo real. Currículo formal é o que está no papel, que você entregou. Que é dentro das regras, de acordo com a BNCC, de acordo com todas as normas que a gente recebe orientação. E, por último, tem um currículo oculto, que aparece nas atividades escolares. Veja, a minha escola, o ano passado, quando recebeu a professora transexual, mostrou de forma muito clara que a tolerância, a diversidade, não fazia parte do currículo. Essa ideia tem que estar clara para vocês. Então, se não tiver, por favor, falem, perguntem. O que é currículo real? O que é currículo formal? E o que é o currículo oculto? Lembrando, o currículo formal, ele sempre vai estar de acordo com a lei. Até porque se ele não tiver, a sua coordenadora vai falar para você mudar. O currículo real é o que você faz no dia a dia da escola. E o currículo oculto não está escrito em lugar nenhum, mas está lá, acontecendo também. Como é que a gente faz, então, para entender o currículo no nosso dia a dia, na nossa prática? Primeiro, você tem que entender que o currículo ele vem do projeto político-pedagógico da escola. Não é do nada. Você sabe muito bem que você não pode decidir tudo que você vai ensinar na escola.
Existe um projeto político-pedagógico. Aí, a partir de lá, você extrai o currículo. E aí, você faz teu plano de ensino. Ah, vou dar trabalho em grupo. Ah, vou fazer o estudo do meio. Ah, vou trabalhar uma metodologia ativa. Isso está no plano de ensino. Ah, por que está no plano de ensino? Porque foi o jeito que você decidiu implementar o currículo. Ah, eu que invento o currículo? Não, não é você que inventa. Ele deriva do projeto político-pedagógico. E essa discussão você participou, todos participamos. Mas o projeto político-pedagógico da escola também é um documento. É um papel também. Então, é necessário que a gente entenda que o projeto político-pedagógico ele tem que ser verdadeiro. Lá tem que ter a proposta da escola. Lá tem que estar tudo muito claro. Por isso que o PPP ele tem que envolver professor, funcionário, estudante, família, todo mundo. Porque ele vai ter que dar o norte para a gente construir o currículo. Do que eu estou falando, gente? Eu estou falando que se você trabalha numa comunidade, sei lá, que tem uma quantidade muito grande de pessoas negras, o seu currículo vai ter que contemplar isso. Se você trabalha num lugar onde você tem uma comunidade muito grande de mães solo, que criam seus filhos sozinhas, isso tem que aparecer no currículo. Ah, se tem enchente lá, isso tem que aparecer no currículo. A escola é para isso, não é para ensinar. Agora, como é que vai aparecer no currículo? Só vai aparecer no currículo se o projeto político-pedagógico anunciar isso. O projeto político-pedagógico ele também é muito importante, porque às vezes você muda de escola. A diretora muda de escola, aposenta. E a sequência do trabalho pedagógico tem que ser de continuidade. Não pode parar. A diretora aposentou, então a escola muda tudo. Vem a diretora nova e muda tudo. Claro que não, gente. Isso não faz sentido. Vamos lembrar um pouquinho do projeto político-pedagógico. O que é esse documento? Primeiro é um projeto que a gente constrói na escola, que a gente muda várias vezes, onde a gente diz o que nós vamos fazer para ensinar aqueles alunos reais. Ele é um projeto político, porque a gente precisa tomar o partido da nossa comunidade escolar. A escola existe para aquela comunidade. A escola não é uma coisa neutra que está solta, que serve para qualquer um. Não. A sua escola serve para quem está lá dentro, aqueles alunos. E aí, projeto é político. Porque vai trazer com consciência as pessoas para ele. Eu acho que a maneira mais fácil de explicar por que ele é político, porque político é o que define de que lado você está. Você tem que estar do lado dos seus alunos. Sempre. Por quê? Porque senão você está contra eles. Ah, que bobagem que a Selma está falando. Quem é que um professor vai ficar contra o aluno? Ah, fica. Muitas vezes o professor fica contra o aluno, a direção, a coordenação, todos contra o aluno. Aí do lado de quem? Sei lá, do governador, do prefeito, do autoritarismo, do conservadorismo. Depois vocês pensam mais nisso. E é um projeto pedagógico. Por quê? Porque ele trata do ensino e da aprendizagem. É uma reflexão sobre o que se faz ali na escola. Voltando aqui para o currículo, né? Nós vamos fazer os exercícios já, a coisa fica menos chata, né? A gente tem uma escola,
que está numa sociedade. Dessa sociedade saem as pessoas que estão na sua escola, seus alunos, professores, funcionários, toda uma comunidade. Isso é o centro do currículo. O currículo também tem que considerar a pedagogia, a necessidade de inovação, a aprendizagem dos alunos, como é que eles vão ser avaliados, tudo isso está lá no currículo. Aí o professor, bom, você sabe que o professor, ele não é um mero executor, né? O professor, ele nunca pode ser visto como alguém que só executa o que mandam. Acho interessante isso, porque às vezes as pessoas esquecem disso. Esquecem o quê? Que o professor, ele não é um trabalhador como um cara que conserta a televisão. Por quê? Porque o nosso trabalho ele tem muito de criatividade no dia a dia. Se inventa sempre. Então, a gente tem que entender isso, que o professor ele não está na escola para cumprir o que é determinado pelos superiores. Pelo menos a maioria não está. Mas acontece que a prefeitura, o governo, o coordenador, o diretor, eles podem bloquear nosso trabalho. Claro, acho que já aconteceu com todo mundo, né? Você quer fazer, você quer inventar, você quer fazer alguma coisa e não é permitido. Já trabalhei em escola, por exemplo, em que ninguém podia usar quadra, só o professor de educação física. Mas você fala, por quê? Não sei por quê, gente, porque alguém falou que era assim. Só a professora de português pode usar a biblioteca. Só o professor de arte pode usar o anfiteatro. Alguém determina coisas que bloqueiam o trabalho do professor. Nossa, que coisa, né? É terrível isso. É terrível. Os nossos superiores podem bloquear, né? Eu gosto do jeito que o Miguel Arroio fala, a arte de educar. Esse autor, Miguel Arroio, ele fala que o professor ele é um artesão, porque cada aula a gente inventa. Né? O professor ele não é um operário que faz tudo sempre igual, não, o tempo todo ele tem que criar, ele tem que inventar. Mas os nossos superiores podem bloquear isso. Por quê? Vamos pensar um pouquinho na história do Brasil, né? Primeiro, a gente teve uma longa ditadura militar. Na longa ditadura militar do Brasil, a educação se tornou extremamente autoritária. O governo era autoritário, a escola refletia isso. Então, vivenciamos esse período. Acabou, acabou. Mas hoje nós estamos vivendo uma coisa muito assustadora de novo: as políticas neoliberais. Qual é o problema numa política neoliberal na educação? Quem trabalha no Estado sabe do que eu estou falando. É você, professor, receber a tua aula pronta. O teu aluno vai alimentar o sistema com a resolução dos exercícios, que não foi você que criou. Você não tem mais autoria docente. Não adianta se o sistema achar que o aluno tem que fazer 20 exercícios, você não tem mais autoridade para falar que só 3 está bom. Porque o sistema ele fica acima da autoria docente. Aí você fala, por que isso aconteceu? Isso aconteceu pela ideia de que a escola não é eficiente. A escola não está ensinando bem. Então, vamos controlar os professores. E controlando os professores, tentar cumprir as metas nas avaliações.
Vocês sabem do que eu estou falando, gente. Avaliações externas. A autoria docente, ela nunca vai ser totalmente eliminada. Professor, bom professor, ele sempre vai estar criando. Porque ele trabalha na vida real, no dia a dia. Mas é preciso que o professor hoje entenda que as políticas neoliberais aplicadas à educação, ela cria essa situação de comandar o professor de fora. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai desbloquear a autoria docente. Por quê? Porque tem uma coisa que ninguém faz melhor do que nós: ficar cara a cara com o aluno. E é nesse momento que você fica cara a cara com o teu aluno que você pode desbloquear isso, por mais que o governo, né, o chefe, faça isso com você. Então, qual é o papel do professor? Os autores hoje falam, né, em professor mediador. Mediar a relação entre o aluno e o conhecimento é o grande desafio. Mas é um desafio humano, então tem que ser feito por um professor. Professor sério, ele não está atrás de meta, porque ele sabe que ele lida com seres humanos. A gente não tem aquele aluninho que, se ele aprender a escrever uma palavra, você comemora, porque você sabe o quanto foi difícil e o quanto ele evoluiu. Sistema nenhum vai reconhecer isso. Então, o trabalho do professor é uma prática social insubstituível. Os governos podem criar sistemas, criar plataformas, eles podem obrigar os alunos a fazer atividades e avaliações que não estão no controle do professor, mas quem vai estar na cara do aluno ainda é o professor. Para combinar com isso, você tem que entender que hoje a gente tem uma crise da docência. O que é a crise da docência? É só você perguntar quem quer ser professor. Cada dia é menos gente. Cada dia é menos gente. Os professores hoje, eles se sentem muito criticados, porque são mesmo. A sociedade quer que o aluno aprenda. O aluno não aprende. E aí colocam a culpa no professor, que sabe que a culpa não é dele. O professor também sabe que hoje ele não é o cara que tem que dar conteúdo, que ir lá explicar a matéria. Hoje ele é muito mais exigido que isso. Então, o professor precisa, nesse momento de crise, é uma crise profissional de toda a categoria, é inventar um novo jeito de ser professor, resistir, porque senão a gente vai, né, engrossar a fila dos colegas doentes. Tem de professor doente, gente. Aí, como é que faz, então? Né? Uma coisa que tem que ser feita é assumir esse currículo pós-crítico e passar a valorizar a diversidade humana. Você tem aluno de tudo quanto é jeito. É isso que tem que ser explorado dentro do currículo. Você tem colegas professores de tudo quanto é jeito. Quando a gente assume isso, e só um ser humano pode fazer, tá? Jamais que você vai ter isso numa plataforma, num sistema. Quando a gente está lá na escola, a gente sabe que lá tem todo tipo de diferença. E a gente tem que começar fazendo algo que é muito difícil na nossa sociedade. Algo que é o discurso da tolerância. Aí sempre me falam assim, né? Ah, mas, Selma, isso a gente sempre fez. Não, gente, a gente não sempre fez. Veja que nós, professores, sofremos, e no nosso sofrimento, a gente
agiu muito contra a inclusão. Quantas vezes a gente não falou? Eu não tenho nenhuma formação para lidar com um aluno cego, surdo, mudo, eu não sei o que fazer. E ao dizer que a gente não sabia o que fazer, a gente reforçava o discurso da exclusão. E quando a gente aceitou a inclusão na nossa sala de aula, por força da lei, né, nós fomos obrigados a aceitar, a gente ficou falando isso para todo mundo. Ah, não tem jeito, não tem jeito, né? Deixa, a diretora vai mandar, eu tenho que aguentar isso. Percebe o quanto que esse discurso ele é contra? Professora, eu estou incomodando, minha internet está caindo sempre. De jeito nenhum. Pode sair e entrar quantas vezes quiser, Ah, tá Cid, não bom. tem, não atrapalha nada, tá? Ah, tá bom. Tá bom, obrigada. Ah, nada. O professor que se colocou, gente, eu não estou falando que é você, estou falando que é todo mundo. Porque a inclusão caiu na escola pública por força da lei e nós resistimos. Veja que o papel do professor deveria ter percebido naquele momento que estava na nossa mão aceitar. Aceitar, porque isso seria reconhecer e valorizar as diferenças. Mas não foi isso que a gente fez. Nós fizemos o discurso contrário, da intolerância. Nós dissemos que era difícil. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando e eu também, né, estava lá, então eu também participei disso. Quando eu disse, olha, eu não sei ensinar para aluno que não enxerga, não escuta, não fala, para aluno que, que tem todo tipo de dificuldade, eu não tenho preparo para isso. Percebe que quando eu falei isso, e eu falei junto com todos os meus colegas, que eu apoiei a exclusão. Ah, não, a gente queria que a gente tivesse mais apoio, então tinha que brigar por mais apoio. Não foi isso que o professor fez. Eu não fui exigir apoio. Eu só não queria que botasse inclusão na minha classe. E eu falava. E meus colegas falavam. Talvez você tenha falado também. Porque eu falava assim, não dá, eu não tenho preparo, não sei o que fazer. E aí a gente reforça uma sociedade excludente. Isso é uma postura política muito séria, já que nós somos educadores. A tolerância devia fazer parte do nosso currículo. A aceitação das diferenças. Tanta coisa para pensar, né, gente? E a gente tem que pensar em tudo isso. O currículo, ele é profundamente influenciado pelas ideias do momento. E você sabe que desde o século passado, né, o construtivismo foi a ideia que chegou assim com força total aqui no Brasil. Para resumir bastante a ideia do construtivismo, você sabe que Piaget nos ensinou que a pessoa aprende a partir do que ela já sabe e que há várias fases para isso. Claro que o currículo vai ter avaliação, claro que tem, é necessário que um currículo tenha avaliação. Por quê? Porque o nosso trabalho na escola precisa ser avaliado o tempo todo. A gente já conversou sobre isso aqui. A avaliação, hoje, ela tem por objetivo diagnosticar a aprendizagem de cada aluno, entender como é que ele está acompanhando o currículo. Isso é avaliação formativa. O professor está atento o tempo todo à aprendizagem do aluno. Uma outra coisa que a gente pode fazer, e também deve estar prevista no currículo, é criar a possibilidade de que cada um se autoavalie. Isso também é importante.
E também é possível de fazer e pode estar no currículo. Quando a gente tem uma coerência entre o que está no currículo e a forma de avaliação, a gente está reconhecendo como o aluno aprende. Porque se a avaliação não der para nós nada disso, ela não tem sentido. Então, simplificando, o currículo é a prática da sala de aula. Essa prática tem que ser avaliada. Então, não dá para separar currículo de avaliação. O tempo todo, o nosso trabalho tem que ser avaliado. Já estamos chegando ao fim dessa longa exposição aqui e vamos fazer uns exercícios para ver se vocês acompanharam o raciocínio. O currículo, ele tem muitas possibilidades. Ele é uma referência para o nosso trabalho. É a base do nosso dia a dia na sala de aula. Eu insisto, no currículo estão os conteúdos, as metodologias, as atividades que o aluno vai fazer, a forma de avaliação. Então, o currículo, ele é um documento fundamental, que ele é feito pelos professores. E o currículo é uma parte do PPP, como a gente já falou antes. Então, vamos tentar agora fazer os testes, porque eu acho que fica um pouco mais prático. Eu preciso que você participe, né? Ou você coloca aí no chat mesmo a tua alternativa escolhida, o que você acha que é mais interessante como resposta, para que eu possa ver. Vamos começar com uma fácil. O currículo deve contemplar tratamento metodológico que evidencie a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade, ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos, contemplando vivências práticas e vinculando a educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social, possibilitando o aproveitamento de estudos e o reconhecimento de saberes adquiridos nas experiências pessoais, sociais e de trabalho. Vamos examinar esse enunciado com bastante atenção. O currículo deve contemplar tratamento metodológico que evidencie a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade ou outras formas. É lógico que isso está certo. Então, a educação escolar, ela tem aquilo que a gente pratica dentro da escola, o currículo, aquilo que é nosso métier, o nosso dia a dia. Mas a escola precisa reconhecer o que o aluno traz da vida dele, do trabalho, de tudo, de qualquer lugar. A escola tem que conhecer o que o aluno sabe. Afinal de contas, né, o construtivismo ensina que cada um de nós aprende a partir do que já sabe. Se aprende a partir do que já sabe, então essa expressão é certa. Agora, eu que estou na escola, tenho que saber o que o aluno sabe. O que é isso? É reconhecer os saberes dele. Porque é a partir daí que a gente vai ensinar. Vamos fazer outro, espero que mais gente arrisque a resposta. Eva, agradeço muito, é super importante, gente, saber o que vocês pensam. Essa já é mais trabalhosa nessa questão, ó. Em relação à educação, no contexto da diversidade, essa palavra diversidade já está lembrando o quê para vocês? Uma perspectiva de currículo pós-crítica, né? Quando considera a diversidade. Analise as afirmativas a seguir. Aí, como a gente vai ter que analisar uma por uma, vamos ver se é falso ou verdadeira, certo ou errado, uma por uma. Acho que assim fica mais fácil.
Vamos lendo e vamos escrevendo. Vamos ver no teste 2 se a primeira afirmação está certa ou não está. Então, a primeira afirmação é assim: a cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade das identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Isso está certo ou está errado, gente? Isso está certinho. Veja, a cultura, ela muda, é o que a gente estava conversando. Sei lá, para a sua avó, uma moça ter experiências sexuais antes do casamento podia ser uma coisa errada, na concepção da época em que ela era uma moça solteira. Hoje, as moças solteiras conquistaram o direito a ter vida sexual. Então, cada tempo é diferente. Tá? Hoje, ninguém vai achar um absurdo, sei lá, descobrir que um casal de namorados dorme junto. Porque, no nosso tempo, isso faz parte da cultura. Agora, isso é uma coisa que vai sempre ter muitas identidades. Eu tenho, por exemplo, alunas que fazem parte de um movimento evangélico que se chama assim, Eu Decidi Esperar, ou Decidi Esperar, um negócio assim. E daí? E daí que elas decidiram, num grupo grande, de uma forma de religião delas, que elas não vão transar antes de casar. Ué, e daí? Daí elas podem fazer o que elas quiserem. A gente sabe que hoje as pessoas são livres para isso, para fazer o que elas quiserem. Quer transar? Pode. Não quer? Pode também. Entendem que isso é diferente do que tinha lá no tempo da tua bisavó? Ela não tinha opção. Hoje, a gente vai ter uma diversidade imensa. Né? Talvez você já tenha visto por aí um homem vestindo saia. Aí você fala, eu já vi, esquisito. Você pode achar esquisito, mas pode. Não há nenhuma lei que diga que as saias são só para as mulheres. Do mesmo jeito que nós, mulheres, queremos dirigir caminhões. Percebem que cada tempo ele traz uma pluralidade de situações. E isso é humano. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E é muito bom que seja assim. Porque a minha bisavó não pôde escolher se ela queria transar ou não queria. Minha filha pode. Então, a gente está numa mudança de cultura. E sempre foi assim. Então, sabemos agora que a primeira aqui está certa. Vamos colocar um C de certo aqui. Vamos colocar um C de certo. Vamos ver a 2. Fonte de intercâmbio. Não, peraí. Em relação à educação no contexto da diversidade. Ver se isso está certo ou errado. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade. A diversidade cultural é tão necessária para o gênero humano como a diversidade biológica o é para a natureza. Essa é certa também, gente. A diversidade cultural, você pode ser católica, evangélica, da Umbanda, do Candomblé, muçulmana, judia. E isso é uma riqueza, porque eu aprendo com você e você aprende comigo. É claro que a gente está excluindo daqui posturas da ignorância. Se a gente estiver aqui num grupo de 6 pessoas, cada um com uma religião diferente, gente, que delícia, né? É um baú de coisas para todo mundo aprender. Na natureza é assim. Você tem macaquinho pequenininho, você tem gorila, você tem passarinho do tamanho de um beija-flor, você tem pássaros enormes. A natureza é muito diversificada. Isso é bom. E é bom também que a gente aprenda que na sociedade a cultura diversificada também é bom.
O que não é bom é o preconceito, é a ignorância, é a discriminação. Mas que a gente seja diferente é ótimo. É muita oportunidade de aprendizado o tempo todo. Vou ver a 3. A diversidade constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser trabalhada de forma estanque em benefício das gerações presentes e futuras. E essa aí, tá certa ou tá errada? Primeiro você tem que saber o que significa essa palavra, estanque. O que é estanque? Estanque é uma coisa parada. Por exemplo, como uma coisa assim impermeável, que não entra água. É uma coisa que você faz questão absoluta. Vamos pegar um exemplo de uma situação de sala de aula. Vamos dizer que você já deixou claro para a sua turminha que você não admite que um menino levante a mão para uma menina, porque você acha isso inconcebível. Então, essa postura, você está colocando ela de forma estanque, é impermeável. Você não quer que o menino venha te falar que, mas foi ela que provocou, por isso que eu dei um soco nela. Não, você não admite essa conversa. Você, de forma estanque. Né? O que é estanque? É uma coisa que não se contamina, como uma coisa impermeável onde não entra água. Então, vamos entender a frase agora pensando no sentido da palavra estanque. A diversidade constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser trabalhada de forma estanque. Quer dizer, sem você não admite que nenhuma forma diversa de cultura seja excluída da sua aula. Se você vai ter um debate com a sua turma sobre religião, você não começa avisando que não importa qual seja a religião, todas terão o mesmo tratamento, porque todas são importantes. Aí vamos supor que o seu aluninho fala, não, mas está na Bíblia, alguma coisa lá para justificar uma postura de que ele não admite uma religião que seja afro, como candomblé. Não, você já disse que vai trabalhar as religiões de forma estanque, fechada, todas iguais, sem possibilidade de contaminação. Tá certo? Porque a diversidade cultural, tá? Tem aí, eu achei esse Brasilzinho aí, a diversidade cultural no Brasil. Tem índio, tem nordestino, tem negro, tem branco. Não é mais importante que o outro. Se você vai falar, você vai falar de todos. Você vai abordar essa diversidade de forma estanque. Porque se você achar que não você, né, mas o seu aluno, achar que algum elemento é mais importante, aí você não está pensando na diversidade. Tá. É muito importante, gente, na hora de fazer a prova do concurso, voltar lá no enunciado. Uma educação no contexto da diversidade, ela tem que falar de cristianismo, mas falar de religiões que não são cristãs. Né? O professor tem que parar de ignorar coisas. Metade desse planeta não acredita em Jesus Cristo, gente. Por que aqui no Brasil, nós, na maioria, segue uma religião cristã, a gente não pode achar que é assim em todo lugar, porque não é. Isso é ignorância. Também não é. Eu me lembro muito de uma discussão prolongada sobre aborto, né, que teve com meus alunos, e as pessoas falam assim que mulheres jovens, promíscuas, querem o aborto
para se livrar de gravidez indesejada, não planejada. Gente, se você estudar um pouquinho, você vai ver que não é nada disso. Uma de cada 4 mulheres no Brasil já fez aborto. É gente pra caramba. E grande parte das mulheres que abortam no Brasil, e deve ser assim no mundo também, são mulheres casadas. Não são mocinhas que saem com um cara diferente toda semana. Não, são mulheres casadas, que já têm 3 filhos, que elas trabalham pra caramba para sustentar. Ela sabe que se ela tiver esse quarto, vai ficar pior. São coisas assim que, se você vai trabalhar no contexto da diversidade, você já percebeu que você vai ter que estudar mais. Você vai ter que saber mais sobre tudo. Porque a gente trabalha com material humano muito diverso na escola pública. E, por isso, a gente tem que ter conhecimento. Né? O material de trabalho do professor é o conhecimento. Vamos fazer mais um? Acho que você vai achar fácil isso, né? Porque é sobre currículo oculto. Conceito de currículo oculto. É sobre o que currículo oculto? Políticas educacionais públicas que são implementadas sem o conhecimento dos professores. Será que isso é currículo oculto? Vocês acham? Currículo oculto seriam políticas educacionais públicas implementadas sem conhecimento dos professores? É errado mesmo. Primeiro, como é que você vai implementar uma política educacional sem o professor saber? Impossível, não é a gente que faz tudo. Qualquer coisa que for implementada numa escola passa pelo professor. Não tem como fazer nada sem o conhecimento do professor. Ele pode não concordar, mas ele vai ver. Então, a primeira está bem errada. Vamos ver bem. Conteúdos formais e oficiais definidos pelo sistema educacional e presentes nos planos de aula. Isso é currículo oculto? Isso é currículo oculto? Conteúdos formais e oficiais que são definidos pelo sistema educacional. Claro que não. Claro que não. Ué, porque, veja, o conceito é de currículo oculto. Oculto significa escondido. Ué, se está presente no plano de aula é um papel. Então não está oculto. Está errada essa também. Vamos ver a C agora. Normas, valores, atitudes e comportamentos transmitidos implicitamente pela escola, mas que não estão explicitamente previstos no currículo formal. E essa? Tudo aquilo que a gente ensina na escola está sem querer, sem saber, mas que a gente ensina. Então, não está escrito em lugar nenhum. O currículo formal é o do papel. Não está escrito. Não está escrito lá no currículo formal que a professora tem direito de furar a fila da merenda. Nem que ela vai fazer isso. Mas ela faz. Isso ensina. A última, né? Vamos ver essa última alternativa. Atividades extracurriculares que complementam o aprendizado, como clubes e esportes. Não, essa não faz sentido. Não, não faz sentido. Por quê? Porque as atividades extracurriculares que complementam o aprendizado, elas podem estar no currículo formal. Por que elas estariam ocultas? Mas por que você vai ocultar que você vai levar os seus alunos para jogar bola? Tá? Currículo oculto, por exemplo, quer ver uma coisa interessante que tinha na escola que eu trabalhava? Se o aluno
A gente planejou passeio, está lá no currículo. Passeio, 5º ano, vai para o Museu Catavento. Eles adoravam. Mas aí a escola não deixava o aluno que estava com notas baixas ir no passeio. Isso não estava escrito em lugar nenhum. Isso é currículo oculto. Você falou, mas o passeio estava no currículo? Estava no currículo. O que não estava no currículo é que o passeio não era para todos. Era só para quem tinha nota boa. E aí, por que é currículo, gente? Estou insistindo na mesma ideia. É currículo porque o aluno aprendia que para ter direito a um passeio, que é uma coisa que eles adoram, ele tinha que se submeter a uma chantagem. Não é uma chantagem? Ah, mas era para incentivar eles a estudar. Discutível, né, esse método. Porque quando botava ajoelhado no milho, era para isso também. Para o aluno mudar o comportamento. Então, o currículo oculto, ele tem essa perversidade. Né? Ele nos permite fazer coisas da qual provavelmente nós nos envergonharíamos se a gente tivesse que falar as claras. Quer ver um outro exemplo muito claro? O conselho de classe. Muitas vezes, os professores se reúnem para ferrar um aluno. Você fala, mas é porque a gente vai discutir nota para ferrar o aluno. Mas a gente não vai falar isso para ninguém. E muito menos escrever. No currículo diz que todos devem ir para o passeio. Faz parte do currículo. Mas a escola, quando ela decide que não são todos, é currículo oculto. Se você pensar um pouco, você vai achar vários exemplos da tua vida de professora onde você viu o currículo oculto em prática. Diretor na porta da escola, vendo roupa de aluno. Aí você fala, mas não é bom? Depende, ué. Bom por quê? É bom para quem? Tudo a gente tem que questionar. Que autoridade é essa? Fazer mais teste, né? Vamos fazer mais teste e pensar. Isso é grande, né? Às vezes o teste do concurso nos obriga a uma leitura grande. Isso pode ser chato, cansativo, e o candidato tem que estar preparado. Essa caiu para ser professor do Instituto Federal, ano passado. Não, esse ano, começo do ano, no concurso. O currículo é a concretização, a viabilização das intenções e orientações expressas no processo pedagógico. Há muitas definições de currículo: conjunto de disciplinas, resultados de aprendizagens pretendidos, experiências que devem ser proporcionadas aos estudantes, princípios orientadores da prática, seleção e organização da cultura. No geral, compreende-se o currículo como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a formação dos alunos. É tudo o que se espera que seja aprendido e ensinado na escola. Eu gosto muito da ideia, né? Isso aqui está no livro do Libânio, eu gosto muito dessa ideia de seleção. Porque um currículo sempre vai ser isso, né? Um currículo sempre vai ser uma seleção. Eu vou sempre ter que selecionar, que recortar o que eu vou ensinar. Veja que a ideia que a gente pode ensinar tudo é uma ideia falsa. É uma ideia de uma teoria tradicional do currículo que não faz o menor sentido. Em nenhuma escola
consegue ensinar tudo. A escola seleciona o que ela vai ensinar no currículo. Então, é um modo de seleção. É uma coisa muito séria. Quando eu seleciono o que eu vou ensinar para os meus alunos. Há, pelo menos, 3 tipos de manifestação do currículo, né? O formal, o real e o oculto. Pensando nesses 3 conceitos, que você deve ter clareza dos 3 conceitos. Currículo formal é aquele que está no papel, bonitinho, que a coordenadora leu, que está de acordo com a BNCC, que está de acordo com as diretrizes curriculares, está tudo bonitinho. Formal. Currículo real é o que você faz na escola, o seu dia a dia. Nem sempre é a mesma coisa que está lá. E o oculto, falamos há pouco, acho que não vai ser repetitivo. Então, vamos lá. Pensar na alternativa correta. Então, a gente vai fazer, como da outra vez, vamos um por um. O currículo formal ou oficial é aquele estabelecido pelos professores, respeitando as diretrizes curriculares dos objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo, bem como o projeto político-pedagógico. Vamos ver, vocês acham que essa está certa? Pensem aí. O jeito de fazer a alternativa no dia da prova é procurar defeito. Então, vamos procurar um defeito nessa. O currículo formal ou oficial é aquele estabelecido pelos professores, respeitando as diretrizes curriculares dos objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo, bem como o PPP. Tem algum defeito essa informação? Sim, gente. O currículo, quando a gente faz na escola, o currículo formal, não é só os professores que fazem. Percebe, gente, que se fosse só os professores que fizessem o currículo, e se eles seguissem tudo que está na lei, nas diretrizes, não sei o quê, não precisa nem fazer. Sabe aquela época que a gente copiava o do outro ano? É isso. Então, o currículo formal, mesmo ele sendo formal, ele tendo que seguir a lei, coisa e tal, ele não é feito só pelos professores. Não pode ser. Né? Ele tem que respeitar a comunidade escolar. Então, a questão nesse aqui, ó, vou pegar meu lapisinho aqui, é quando diz aqui pelos professores. Ele tem que ser feito em consulta. Vou pegar outro para ver se a gente acha uma resposta melhor, correta. A B fala de currículo real. Currículo real é aquele que acontece de fato na sala de aula, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. É tanto o que sai das ideias e da prática dos professores, da percepção e do uso que eles fazem do currículo formal, quanto o que fica na percepção dos alunos. Alguns autores chamam de experienciado o currículo tal qual é internalizado pelos alunos. É importante ter claro que, muitas vezes, o que é realmente aprendido, compreendido e retido pelos alunos não corresponde ao que os professores ensinam ou creem estar ensinando. E essa aí, gostar mais? Porque, olha, o currículo real, ele tem essa implicação da gente, você dá a aula e você não sabe como isso chegou ao seu aluno. E isso, o que chegou ao seu aluno, faz parte do currículo real. Acho que todo mundo aqui já assistiu uma aula que não entendeu nada, né?
química lá no ensino médio, sei lá, uma aula de um conteúdo extremamente complexo, o professor deu a aula, ele ganhou a aula. Mas o currículo real é que ele não fez nada, porque não funcionou, ninguém aprendeu nada. Então, o currículo real, ele engloba esses dois lados. O lado do professor, que executa o que ele planejou, e o lado do aluno, que nem sempre vai captar o que o professor pretendia. Vamos ver se a gente acha defeito na C e da D. A C fala assim, ó, o currículo oculto refere-se àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores, e são provenientes da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. É chamado de oculto porque não aparece no planejamento, embora constitua fator importante de aprendizagem. Podemos chamar o currículo oculto de currículo de referência. Isso aí, tá bom? Tá ruim? Tá certo? Ou errado? Bem errado, bem errado. Muito. Olha só, ele culpa a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade pelo currículo oculto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O currículo oculto é aquilo que é passado para o aluno, mas que não é assumido pela escola, nem pelo professor. Por exemplo, eu trabalhei como professora de matemática há muitos anos, e assim, eu dava aula da sala do lado, e a minha aula, por motivos que eu não preciso explicar para vocês, porque vocês já passaram por isso também, minha aula era tipo uma certa bagunça, uma desordem, na visão dessa minha colega. E na aula dela, os alunos ficavam todos quietinhos, tinham muito medo dela. É muito interessante, né? Porque ela os ameaçava, inclusive de reprovação. Isso é currículo oculto. Por quê? Porque ainda hoje isso funciona. Ameaçar o aluno de reprovação. Agora, ela não ia escrever isso em lugar nenhum. Só que ela fazia todo dia. E ainda me desmoralizava. Passa por várias coisas, né, na vida profissional. E o currículo oculto você identifica no seu dia a dia. Então, a letra C não tem nada a ver. Currículo oculto não é importante fator de aprendizagem. Não dá para negar que ele ensina. Também me lembrei agora de uma professora que ela gostava, né, mas aí era na educação infantil, de arrumar o cabelo das alunas. Ela comprava uns lacinhos, umas coisinhas, e ela arrumava com todo gosto. E quando ela atendeu uma aluna negra de cabelo mais enrolado do que o meu, cabelo carapinha mesmo, ela falou na frente da classe inteira que não dava para fazer nada naquele cabelo. Isso ensina, gente. Isso ensina. Ensina não só a menina, a vítima, né, vamos dizer assim, do preconceito da professora, mas isso ensina a turma inteira. Passa uma informação. É currículo oculto. Letra D. A distinção entre os vários níveis de currículo serve para mostrar que aquilo que os alunos aprendem na escola ou deixam de aprender depende apenas das disciplinas previstas na grade curricular. O que vocês acharam dessa? Essa contradiz tudo que a gente estudou até agora. Se o que o aluno aprende
É só o que está escrito lá na grade curricular? E eu escrevi lá que eu ia ensinar multiplicação? É impossível. Você é professora, você sabe. Ninguém consegue ensinar só o que está na grade curricular. Porque até o seu tom de voz, até a roupa que você usa, até a sua maneira de falar, é currículo. Ensina, mostra. Quantas de nós não resolvemos ser professoras admirando uma professora lá atrás na sua vida? Ah, eu achava minhas professoras a coisa mais linda do mundo. Minha mãe era uma mulher simples. Minhas professoras, sei lá, usavam perfume, usavam sapato alto. Era aquilo que eu queria ser. Eu aprendi na escola que professoras são mulheres, né? Na minha época tinha homens também, de terno e gravata. Mas eu aprendi na escola. Ninguém me ensinou isso. Isso é currículo? Claro que é currículo. Se eu aprendi lá. Então, vamos resolver essa número 4, marcando aqui a letra B, que é a que estava certa. Está certa. Que fala do currículo real. Que fala que currículo real é o que de fato acontece na sala de aula. Às vezes, muito diferente do papel que a gente entregou para a coordenadora. Tem mais outra para a gente fazer. Vamos fazer só mais uma, gente. Hoje está rapidinho aqui. Mas rapidinho não, né? Porque essa aqui é complicadinha. Vamos recuperar esse conceito. Currículo. Vai ter várias teorias. E elas podem ser teorias tradicionais, é mais fácil de compreender, porque tudo que é tradicional tem a ver com ensino tradicional, aula expositiva, professor no comando, planejando e fazendo o que ele quer. Até 40 anos atrás era o que tinha. Aí apareceram as teorias críticas. Eu lembrei do Paulo Freire com você e de todos aqueles que colocavam o currículo como responsável ao prejuízo que a escola pública causava aos seus alunos da classe trabalhadora quando usava a teoria tradicional. Passou um tempo e a gente se aproxima do tempo em que a gente vive hoje. Hoje a gente vive o tempo da pós-crítica. O que é a pós-crítica? É pensar que a questão não é contrapor classes sociais, a classe dominante e a classe trabalhadora. Não. Que hoje a gente tem muitas questões de identidade, questões das mulheres, questões dos homens, questões dos negros, questões dos judeus, dos que seguem religiões afro, dos que são cristãos, várias identidades possíveis. Então, hoje se pensa nos seres humanos dentro da sua diversidade. Aí você fala, e o currículo com isso? O currículo necessariamente tem que atender a essa diversidade. Não como era na teoria crítica. A escola pública que atende uma população pobre tem que criar um currículo adequado a ela, a essa realidade. Hoje a gente vê que a realidade é tão múltipla, tão complexa, que não vai ser um currículo que contraponha trabalho e capital que vai resolver isso. Então, vamos tentar associar essas palavrinhas aí com as ideias. Vou pegar uma canetinha, vou dar uma cor bonitinha de caneta. Eita, que cor vermelha. Vermelha, vamos lá. Vamos fazer. A primeira palavra é ideologia.
Você acha que essa palavra ideologia está mais ligada a que teoria de currículo? Então, aqui, ó, ideologia é crítica. É a ideologia de que existe uma necessidade da classe trabalhadora combater o capitalismo. Por isso que é uma ideia ideológica. Nesse caso, quando a gente faz uma questão desse tipo no concurso, se você tem certeza de alguma, você elimina alternativas. Veja, a teoria crítica está vinculada com ideologia. Então, o primeiro númerozinho aqui, e esse eu tenho certeza, é o númerozinho 2. Isso faz com que essa alternativa B, ó, ela já não serve mais para nada. Aí tem que pagar. Difícil de fazer o negócio direitinho. Entenderam o meu raciocínio? É uma maneira de você tirar problema do seu caminho. A alternativa B e a E não servem para você. Por quê? Porque você tem certeza que o primeiro número ali é 2. Então, aí você fala, mas eu não tinha certeza dessa. Mas talvez alguma você tenha certeza. Mas vou tentar aqui uma mais fácil, vai. A ideia de reprodução social e cultural, você sabe qual teoria está? Alguma. Tenta você, Eva, alguma que você diga assim, esse é o mestre, eu tenho certeza que é tal. Reprodução social. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você colocaria, então, o número 1 no 6. Então, vamos ver. Aí, é isso que eu falei que você tem que fazer. Você tem que fazer assim, ó, procura lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que interessante. Eu já sei que você errou só pelo fato de que não existe essa alternativa. Essa que você falou. Na hora de fazer a prova do concurso, tem que estar atento a isso. Se não existe, então não está certo. Isso mesmo. Vamos continuar para mim não pegar tempo de vocês demais. Classe social. Classe social é uma ideia da teoria tradicional, crítica ou pós-crítica? Pós-crítica? Classe social Crítica. é crítica. É que tem classe trabalhadora e classe capitalista só. Veja só, não tem. A ideia do pós-crítica, Eva, é de várias identidades. Várias identidades. Então, vamos dizer. E não só todo mundo, trabalhador, tudo no mesmo saco e patrão, tudo no mesmo saco. Não, isso é classe social. E que interessante, né? Então, a gente já sabe que tem que ser ou a A, que é 2, 2, ou a C, que é 2, 2, ou a D, que é 2, 2. 2, o primeiro e o segundo. Então, a gente ainda tem muita alternativa aqui para analisar. Porque, às vezes, você consegue resolver, gente, rapidamente, uma questão que parece tão longa que nem essa. Então, nós já sabemos agora que ou é a A, ou é a C, ou é a D. E para quem ainda está confuso, o raciocínio é que se ideologia e classe social são dois conceitos da teoria crítica, eu agora só tenho 3 alternativas para analisar. E na próxima eu já consigo. Não consigo terminar a questão porque só tem a alternativa 3 e 2. Vamos fazer a terceira, então? A terceira é a palavra identidade. Identidade, vocês acham, porque ó, a gente está agora fazendo essa coluna aqui, a coluna número 3. Então, identidade ou é pós-crítica
ou é crítica? É pós-crítica ou é crítica? Pós-crítica. Com essa, vamos ver se a gente já consegue. Então a resposta correta é 2, 2, 3. Ah, pode ser a A, pode ser a C também. Mas eu acabei de eliminar a D. Tá? A D não serve mais. Então, agora eu só tenho 2, 2, 3 na A ou na C. E eu não preciso nem me preocupar com a próxima, porque a A e a C, na próxima é igual, na outra é igual. Ó, porque se eu não preciso fazer uma questão dessa inteirinha. Porque, ó, a A, 2, 2, 3, 1. E a C, 2, 2, 3, 1. Então, a quarta, não preciso mais me preocupar. Porque já está respondida aqui. Mas a A e a C, elas são diferentes na última. Vamos tentar fazer a última? Porque se você fizer a última, você vai descobrir a resposta certa. Currículo oculto tem a ver com que teoria? As nossas opções não são muitas. Agora nós só temos a opção de pós-crítica e a opção de crítica. Onde é que o currículo oculto aparece? Na crítica ou na pós-crítica? Esse conceito. Não está. Ou na É na teoria crítica. crítica. Quando o Paulo Freire, por exemplo, fala que quando você pega o conteúdo que você ensina lá na escola particular e acha que tem que dar igualzinho na escola pública, você necessariamente vai incluir currículo oculto para adaptar. Porque se os seus alunos de escola pública vivenciam outro tipo de realidade, o aprendizado deles é diferente. Não é pior nem melhor, gente, é só diferente. Então, o conceito de currículo oculto, ele tem a ver com teoria crítica. E agora você já sabe a resposta. A resposta é a C. Por que a resposta é a C? Por que a gente não fez todos? Eu acho que isso que é o mais importante. Entenda que toda vez que o concurso pede algo tão longo, ele também vai te dar a dica, que é a última coisa que eu vou fazer aqui para deixar vocês descansarem. A dica é: você não precisa fazer tudo. Para começar uma questão dessa, você precisa ter certeza de alguma coisa. Quando você tem certeza de uma opção, você já começa. A primeira ideia, quando a gente associou teoria crítica com ideologia, a gente já sabia que a resposta correta tinha que começar com o número 2. Então, era a A C ou a D. Como a C e a D na segunda eram iguais, a gente não precisava mais nem ler a segunda. É muita coisa, Eva. Tem que ir devagar e tem que ir desenvolvendo essa prática. Eu espero, gente, de verdade, que vocês tenham conseguido acompanhar. E estou aqui à disposição de vocês para esclarecer dúvida, para ajudar, porque esse conteúdo ele é fundamental para você fazer qualquer prova em qualquer rede. Você pode entrar na internet e ver. Currículo é assunto de todo o concurso. Quero agradecer, gente, agradecer a atenção de vocês. Tchau, tchau, gente.